Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco para mais esse tempo na presença do Senhor. Que o Espírito de Deus esteja movendo, esteja se manifestando, esteja liberando o seu mover e agir no coração de cada um. Eu quero orar colocando esse tempo na presença do Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade a mais que o Senhor nos proporciona de podermos estar na Tua presença para glorificar o Teu nome, para receber uma palavra, para orar, colocando diante do Senhor situações e circunstâncias. Enfim, Deus, estando ligado ao Senhor, unido ao Senhor, para que assim do céu venha o mover, o agir, ó Deus, o operar do Senhor sobre a vida de cada um. Deus, eu já te agradeço, porque eu creio na Tua presença, no Teu poder e na Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém.
todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade. Levante suas mãos, traga a memória o que te dá esperança nessa noite. Tu és fiel em todo tempo, nunca mudou. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade. Vamos cantar tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está lá no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículos 1 até 3, onde diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quando nós olhamos a vida de muitas pessoas, nós percebemos que na prática a vida dessas pessoas, elas cada vez mais retrocedem, cada vez mais descem mais um degrau na sua vida. As coisas simplesmente não acontecem, as coisas não dão certo, não há crescimento, não há prosperidade, não há alegria, não há paz, não há, enfim, experiências novas vindas do céu que possam justamente levar essas pessoas a um novo nível na sua relação com Deus. A nossa história de hoje nos conta a vida de Jonas, o ministério de Jonas. Jonas, filho de Amitai, ele recebeu um chamado de Deus. Deus se manifesta a ele porque Deus tinha um propósito para a sua vida. Como Deus tem propósito para a vida de qualquer pessoa. São propósitos diferentes, uns talvez aparentemente mais importantes, outros menos importantes, mas Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. E Deus tinha um propósito para a vida de Jonas, enviá-lo a Nínive para que ele ministrasse a palavra de Deus naquela cidade. Só que o texto que eu li a vocês nos diz que quando Jonas ouviu esse chamado, quando Deus apresentou o seu propósito para a vida do profeta, ele simplesmente pegou um caminho inverso. Ele rejeitou aquilo que Deus tinha para a sua vida. E então é muito interessante, porque ali começou a descida de Jonas. E literalmente Jonas foi descendo. Diz aqui primeiramente que ele desceu até Jope, porque Jope ficava na beira do mar, onde havia
um porto e onde havia navios. Ali, Jonas comprou uma passagem e entrou no navio, desceu até o navio, porque para chegar no navio ele tinha que descer para chegar até onde o navio estava. Depois, o texto nos conta mais adiante que ele desceu mais um estágio. Ele foi até o porão, desceu até o porão, onde ele estava dormindo quando uma tremenda tempestade assolou aquele navio ao ponto de colocá-lo em perigo de ir a pique. E Jonas desceu ao porão e ali estava dormindo. Ele foi acordado e finalmente ele próprio denunciou que o motivo daquela tempestade era a sua desobediência à orientação de Deus. E ele próprio sugeriu que se jogassem o seu corpo na água, a tempestade cessaria instantaneamente, porque o problema que havia gerado aquela tempestade era ele próprio. E então, Jonas desceu mais um estágio, foi jogado no mar. E a palavra diz que ali Jonas foi engolido por um grande peixe, e Jonas desceu mais um estágio, foi lá até o fundo, dentro do ventre do peixe. Então a gente percebe como a vida de Jonas, ela se constituiu em descidas degrau após degrau, porque ele estava fugindo do propósito de Deus. E sabe, queridos, isso necessariamente precisa levar a gente a pensar, precisa levar a gente a examinar a vida da gente, porque o que a gente percebe é que a vida de muitas pessoas simplesmente não funciona, não dá certo. Por quê? Porque Deus tem um propósito para a sua vida, e se você negligenciar, se você tentar fugir do propósito que Deus tem para a sua vida, você vai o quê? Você vai começar a descer. Você vai começar a retroceder. Você vai começar a descer degrau após degrau, porque a sua vida vai começar a ir mal. E eu diria de mal a pior. Por quê? Porque quando nós fugimos do propósito de Deus para as nossas vidas, nós começamos a regredir na nossa vida com Deus, nas nossas experiências com Deus, na ação de Deus sobre a nossa vida. Então eu queria que você pensasse, a sua vida vai mal? As coisas não estão acontecendo? Talvez você já tenha pensado, puxa, mas o que afinal de contas está acontecendo? Preste atenção. Será que você não está fugindo de propósitos que Deus tem para a sua vida? Será que Deus não tem um chamado para a sua vida? Não precisa ser uma coisa grandiosa, às vezes são coisas pequenas, mas são tão importantes no reino. E talvez Deus tenha já liberado uma palavra na sua direção, ou Deus tenha falado ao seu próprio coração, mas você tem se retraído, você tem se esquivado, como Jonas, ao invés de atender ao propósito de Deus para a sua vida, você simplesmente está tomando uma direção contrária. E é claro, meu querido, minha querida irmã, a sua vida não vai funcionar. As coisas não vão acontecer e você vai começar a ter experiências ruins, desagradáveis, porque você vai começar a descer degrau após degrau na sua vida e isso com certeza vai ser tremendamente desconfortável, porque você está fora do propósito de Deus na sua vida. Por isso, eu repito, talvez seja a hora, você que de repente está com a sua vida ruim, bagunçada, as coisas não acontecem, parece que está tudo travado, parece que está tudo trancado. É hora de você fazer um exame muito sério da sua vida. Será que de repente você não está negligenciando o propósito de Deus para a sua vida? Você não está se esquivando daquilo que Deus tem para você?
Sabe, quando isso ocorre, nós vamos ter uma experiência parecida com a de Jonas. As coisas, de repente, não dão certo para nós, de repente as coisas não acontecem. Por quê? Porque nós estamos exatamente fora do propósito deste Deus. E o texto nos conta que após Jonas ter sido lançado ao mar e ter sido engolido pelo peixe, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Uma experiência com certeza muito, muito, muito diferente. Mas foi exatamente ali, naquela condição e naquele lugar, que Jonas caiu em si. E ali ele reconheceu o seu pecado e ele se arrependeu. No capítulo 2 do livro de Jonas nós lemos: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. No versículo 7 ele diz: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então foi necessário que Jonas descesse ao nível de ser engolido por um peixe e estar no fundo do mar, para que ele caísse em si, ele fizesse aquele exame na sua vida e se posicionasse em arrependimento diante do Senhor. E então o texto diz que quando ele se arrependeu e fez essa oração ao Senhor, diz ali no versículo 10 do capítulo 2, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, muito lindo isso, que quando ele se quebranta, quando ele reconhece o seu pecado, quando ele entendeu que ele estava fora do propósito, Deus lhe deu uma nova chance. O peixe o vomitou na terra. E logo no versículo seguinte, no capítulo 3, no versículo 1, diz que a palavra do Senhor novamente veio a Jonas. Por quê? Porque o propósito que Deus tinha para a sua vida não tinha acabado. Deus não tinha abortado o seu propósito na vida deste homem. Como mesmo que você tenha fugido ou tenha se esquivado daquilo que Deus tem para a sua vida, Deus não vai desistir tão facilmente de tentar trazer você de volta à consciência, de levar você a entender que você está fora do propósito, levar você a se arrepender e se voltar novamente ao Senhor, para que então Ele possa recolocar em suas mãos aquilo que Ele tem para a sua vida e você possa então cumprir o propósito que Deus tem determinado para a sua vida. Então, aqui a palavra de Deus diz que Deus novamente falou com Jonas, novamente se relacionou com ele e renovou o propósito. Diz aqui: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu te dei. Se você lembra, lá no capítulo, isso aqui é no capítulo 3, no versículo 2. No capítulo 1 de Jonas, no versículo 2, diz mais ou menos a mesma coisa. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Aqui no capítulo 3, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Exatamente a mesma mensagem. Por quê? Porque o propósito de Deus para Jonas estava prevalecendo. E, consequentemente, ele renova esse propósito. Ele novamente libera a palavra de Deus na direção de Jonas, porque este era o homem escolhido pelo Senhor para exercer esse ministério, para realizar esta obra, que era, com certeza, grande e desafiadora. E se a gente analisa, sabe, os ninivitas, eles eram um povo cruel, muito violento, e normalmente as nações tinham medo dos ninivitas pela sua crueldade. E é óbvio, Jonas tinha noção, tinha já tido algumas informações a respeito do caráter daquele povo,
E ele estava temeroso. E por isso ele tentou se esquivar do chamado. Porque de fato ele não sabia muito bem como ele seria recebido em Nínive, qual seria o resultado do seu ministério. Mas Deus, quando chama alguém, ele também capacita. Isso é muito importante. Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que ele chama. Se Deus chamar você, você pode dizer, puxa, mas eu não estou preparado. Simplesmente creia, porque o Senhor é aquele que capacita as pessoas que ele chama. De uma forma ou de outra, ele vai liberar sua unção, ele vai lhe dar sabedoria, ele vai lhe dar graça, vai lhe dar estratégias, vai lhe dar tudo o que você precisa para poder cumprir o propósito. Importante é você crer neste Deus e simplesmente obedecer às direções que ele tem para a sua vida. Então, aqui tem alguma coisa importante que eu queria compartilhar, que a gente percebe aqui nessa história de Jonas. Então, que a gente aplica, que eu quero aplicar para a sua vida, aplicar para a minha vida, aplicar para a nossa vida hoje. Então, quais os passos que nós percebemos aqui na história de Jonas? Por quê? Porque Deus quer, de fato, nos levantar e nos levar a níveis cada vez mais altos. Mas para isso, nós temos que estar atentos à sua voz, obedecer à sua palavra e cumprir os propósitos que ele tem para a nossa vida. Então, olhando o texto aqui do livro de Jonas, nós vemos alguns passos que Jonas deu. Em primeiro lugar, arrepender-se. Jonas se arrependeu para que Deus leve você e a mim também de volta ao nível onde Deus quer, para que a gente comece agora não mais a descer, mas comece a subir os degraus debaixo da unção e da bênção do Senhor. O primeiro passo é arrepender-se sinceramente do nosso pecado, da nossa negligência, talvez da nossa desobediência a Deus e a sua palavra. Segunda coisa importante é reafirmar a sua aliança com Jesus por meio da fé nele. É preciso sempre de novo reafirmar a fé, declarar a nossa confiança nesse Senhor que nos salvou, que nos chamou, que nos transformou e que também nos comissiona para aquilo que ele quer que a gente faça. Então, se houve talvez algum retrocesso, se você desceu, se você teve quedas, o Senhor quer, através do arrependimento, levantar a sua vida, colocar você de volta na posição que o Senhor quer. Mas, para isso também, você precisa reafirmar o seu compromisso, a sua aliança com esse Deus que te amou, voltando-se plenamente de todo o coração a Ele. Um terceiro passo que é extremamente importante é você voltar a relacionar-se com Ele pela palavra, pela oração, pela vida de comunhão, busca e intimidade. Você agora precisa se relacionar com esse Deus. Deus liberou a sua palavra exatamente como instrumento para que através dela nós o conheçamos. Deus liberou a oração para que nós possamos falar com Ele, possamos ter comunhão com Ele, possamos buscar a sua presença, possamos desenvolver intimidade com esse Deus, para que a sua graça, o seu Espírito volte a agir em nossa vida e, consequentemente, o nosso interior seja transformado, a nossa alegria seja restaurada e a nossa expectativa de coisas novas e grandes da parte de Deus seja ampliada no nosso coração. E aí, meu irmão, minha irmã, vai começar o quê? Vai começar a nossa história de crescimento, de subirmos de degrau em degrau, de sermos levados a níveis novos pelo Senhor, porque esta é a promessa da sua palavra e esse é o desejo do Senhor para com a nossa vida. Então, quando nós buscamos essa comunhão, com certeza coisas lindas vão acontecer. E o quarto passo é obedecer aos propósitos que Deus tem para a sua vida. Não fuja daquilo que Deus colocar em suas mãos para você fazer. Creia, Deus vai te habilitar e você vai ser muito bem sucedido
naquilo que você fizer. E então a sua vida vai crescer. Então, como é importante você obedecer. Eu estava olhando alguns exemplos na Bíblia, pessoas conhecidas, mas porque não obedeceram a orientação e a direção de Deus para as suas vidas, tiveram problemas por um bom período, até que caíram em si e se arrependeram. Por exemplo, a história de Abraão. Abraão, pai da fé. Lá em Gênesis capítulo 12, nós lemos que o Senhor se manifestou a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Mas o que Abraão fez? Ele saiu da sua terra, mas ele não se desligou totalmente da sua parentela, porque ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E Ló foi uma pedra de tropeço na vida de Abraão. Ló foi um problema na vida de Abraão. Por quê? Porque logo mais tarde começou a haver problemas entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. E finalmente Abraão chegou à conclusão, ele entendeu que ele havia desobedecido lá atrás a uma direção de Deus, que ele abandonasse, que ele deixasse para trás a sua família. E então ele fez uma proposta, Ló: vamos nos separar. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. E se você ler a palavra, durante todo esse período de conflitos em que Ló estava ali, Deus não falou com Abraão. Deus falou com Abraão algumas vezes lá no começo, mas depois você vai perceber que um grande período Deus não falou mais com Abraão, porque ele estava realmente ao lado, estava fora da vontade específica do Senhor para a sua vida. Mas logo que ele e Ló se separam, você vai perceber, Deus novamente fala a Abraão. Deus volta a dar as coordenadas a Abraão, porque agora ele havia entendido, agora ele estava de volta àquilo que Deus lá no começo tinha imaginado para a sua vida. Então muitas vezes nós paramos de ouvir a voz de Deus, porque estamos fora daquilo que Deus quer. Não entendemos bem o que Deus quer, ou por negligência, ou às vezes até por pena, deixamos de fazer aquilo que Deus quer e nós vamos sofrer as consequências. E às vezes Deus vai se calar e nós não vamos ouvir a voz de Deus para saber o que fazer, qual será o próximo passo, como que eu devo me mover. Deus tem tudo claro, mas às vezes essa falta de compreensão, essa falta de obediência, essa negligência para com as direções de Deus vão gerar consequências desagradáveis na minha vida. Então é um exemplo de um homem conhecido, mas que não ficou bem dentro do propósito e teve dificuldades por um bom período da sua vida por causa disso. Um segundo exemplo que eu vejo aqui é a história de Israel. Lá em Números no capítulo 14, nós lemos exatamente isso. O povo de Israel tinha saído do Egito, havia cruzado o Mar Vermelho e agora estavam no deserto e Moisés havia enviado os 12 espias para que eles fossem espionar a terra, para ver como era aquela terra que o Senhor estava prometendo a eles. E quando os espias voltaram, 10 deles deram notícias ruins, desincentivaram o povo. Foi algo, algo muito ruim, muito desagradável. E então aqui no capítulo 14 de Números, no versículo 36, diz: os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor, menos Josué
e Caleb. Então, esses homens que não entenderam o propósito, eles foram lá para espionar a terra, mas eles foram contaminados pelo medo e pelo pavor e trouxeram notícias negativas que, diz aqui no texto, fizeram murmurar toda a congregação de Israel. Qual foi a ação de Deus? Todos eles, os 10, morreram de praga. E somente depois é que as coisas novamente se agruparam. Mas é interessante que depois dessa situação, como o povo havia sido contaminado pelas más notícias, havia murmurado contra Moisés, contra Deus, vamos voltar ao Egito, lá é melhor, não devíamos ter saído lá. Mas de repente, frente a essa ação de Deus exterminando essas pessoas através de uma praga, agora eles disseram, não, vamos lá, vamos em frente, nós vamos conquistar. E havia inimigos ali na frente, logo à frente deles havia inimigos. E eles disseram, vamos lá, Deus vai dar vitória. Moisés disse, não façam isso, porque vocês vão ser derrotados. Porque precisava acontecer mais alguma coisa para que eles pudessem retomar conquistas. Mas eles não ouviram a direção de Moisés e foram para atacar os inimigos. E qual foi a sua surpresa? Ele diz aqui, contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era outro. Não era atacar. Não era agora se lançar contra essas nações que habitavam naquelas redondezas. A estratégia de Deus era outra. A direção de Deus era outra. Você está entendendo como é importante você ouvir a voz de Deus e como é importante você obedecer às orientações de Deus para a sua vida. Esse povo foi derrotado, pessoas morreram, passaram vergonha, gerou problemas para todo o povo, porque de repente os inimigos acharam que poderiam vencê-los. Os inimigos foram, vamos dizer assim, empoderados no seu entendimento que agora, de repente, eles podiam vencer Israel. Então, como é importante ouvir a voz de Deus. Então, nós temos esse outro exemplo aqui na Bíblia, que nos ajuda a entender como a gente tem que estar afinado com Deus e tem que ouvir o propósito, a vontade que Deus tem para a nossa vida. E um terceiro exemplo que eu tenho aqui está na história de Josafá. Josafá foi rei de Judá exatamente no tempo em que Acabe era rei de Israel. E um dia o rei Acabe convidou Josafá para que eles se unissem numa guerra. Josafá, ele disse, vamos ouvir o que os profetas dizem. E veio o profeta Micaías e disse, não vão ser derrotados. Mas tanto Acabe como Josafá não ouviram a palavra de Deus. Não ouviram a direção do Senhor. Josafá não tinha nada que se meter com Acabe, que era um rei idólatra, casado com Jezabel, uma mulher idólatra. Mas ele se aliançou com essas pessoas e não morreu por pouco. Foi liberto pela misericórdia de Deus. E o rei Acabe foi morto nessa guerra. Então, quando você faz algo fora da direção de Deus, quando você não está no propósito do Senhor, você vai sofrer as consequências. Por isso que eu estou compartilhando com você exatamente essa palavra, para que você compreenda isso e você possa, de fato, se colocar diante do Senhor da maneira como você deve se colocar. Então, essa história, ela é uma história muito interessante,
ela é uma história que de fato impressiona a gente, mas que a gente precisa estar atento. Qual é a grande lição? Você precisa ouvir o que Deus tem e precisa cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, repito, às vezes você pode estar enfrentando dificuldades, você pode estar, de repente, numa situação de queda, você está descendo cada vez mais, a sua vida vai piorando em vários aspectos, as coisas não acontecem. Dê uma avaliada na sua vida para ver se de repente você não está fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Qual foi a decisão de Jonas? Qual foi a atitude que ele tomou para que a sua vida fosse transformada e ele começasse a subir para fazer a vontade de Deus? Foi o arrependimento e a volta ao Senhor. Por isso, eu quero desafiar você a realmente fazer esse exame honesto da sua vida, porque com certeza Deus tem propósitos lindos para a sua vida. Deus quer usar você para a sua glória e seu louvor. Deus quer, através de você, manifestar a sua glória, mostrar o seu poder, mostrar o quanto Ele é o Senhor. E é claro, simultaneamente Ele quer levar você a novas experiências que de fato levem você cada vez mais para o alto, leve você a um novo nível, a uma nova experiência na sua vida, para que a sua fé seja cada vez mais firmada e verdadeiramente você possa glorificar o Senhor e possa dizer: Deus é fiel e aquele que se sujeita às suas direções vai ser abençoado e vai ter experiências novas e lindas a cada dia. Por isso, ouça a direção de Deus e faça o que o Senhor tem para a sua vida. E eu digo, você será abençoado, terá surpresas constantes com a ação de Deus a seu favor. Eu quero orar por você. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor nessa hora. Senhor Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está conectada nesse culto na tua presença, Pai. Senhor, talvez haja pessoas cuja vida não tem funcionado, não tem dado certo, tem tido retrocessos constantes, tem ido de mal a pior, tem se decepcionado, talvez tenha até mesmo pensado em chutar o balde, desistir de tudo. Pai, eu quero orar por essas pessoas, porque talvez uma das razões seja que não tenha entendido o teu propósito para a sua vida. Talvez tenham se esquivado daquilo que o Senhor tem para as suas vidas e por isso tem sofrido as consequências da sua desobediência, da sua negligência com respeito às direções e orientações do Senhor para a sua vida. Pai, por isso que o teu Espírito revele-se ao coração dessas pessoas. Pai, que assim como Jonas foi reerguido daquela situação onde ele havia descido, Pai, que o Senhor reerga a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs no teu nome santo e poderoso, Senhor. Pai, faça este milagre, para que assim o teu povo, em primeiro lugar, possa estar plenamente afinado com o Senhor e a sua vontade. Possa estar, meu Deus, exatamente na posição e no lugar onde o Senhor quer que cada um esteja. E a partir daí, meu Deus, cada um, entendendo o que o Senhor tem, possa, Senhor Deus, corresponder àquilo que o Senhor tem trazido às suas vidas e possa, Senhor Deus, exercer, ó Deus, o propósito liberado sobre cada um, Deus, para que eles próprios, através da sua experiência com o Senhor, possam crescer, mas que também eles possam ser uma bênção, realizando aquilo que cada um precisa realizar. Deus, assim como Jonas, que pregou, fez o que o Senhor lhe tinha dito para fazer. Meu Deus, uma cidade inteira se arrependeu. Pai, que o Senhor haja pelo teu poder, abençoando a cada um, no nome poderoso de Jesus.
Amém. Quero ainda orar por necessidades. Se você tem algum problema específico, talvez você está com uma enfermidade, talvez você está com lutas na sua família. Estamos na semana do Dia das Mães, é semana da família, que realmente você abra o seu coração, se coloque diante do Senhor, para que a bênção de Deus, ela caia sobre a sua casa, sobre a sua família, que ali haja restauração de relacionamentos, que ali haja cura, que ali haja perdão, Pai, que ali haja alegria, que ali haja paz. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é fiel para realizar isso na sua vida. Talvez você está desempregado, ou você tem causas na justiça, seja qual for a área, Deus conhece a tua realidade e Deus é poderoso para supri-la pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero colocar cada pessoa que está, Deus, unida conosco nesse tempo de oração. Deus, eu quero, Deus, abençoar a cada um no nome de Jesus. Senhor, Tu sabes exatamente cada necessidade, ó Deus, que está na vida dessas pessoas. Senhor, que o Senhor estenda a sua mão ali onde essas pessoas estão. Ó Espírito Santo, vem e toca. Ó Espírito Santo, vem e age. Ó Espírito Santo, faz algo novo, lindo e tremendo em cada vida pela manifestação do teu poder. Ó Espírito Santo, que haja cura dos doentes pela manifestação do teu poder em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, abençoa as famílias. Pai, que essa semana do Dia das Mães, milagres aconteçam nas casas. Eu quero liberar milagres e maravilhas sobre cada família em nome de Jesus. Pai, que coisas lindas e tremendas da parte do Senhor ocorram nas famílias, para que o teu nome seja glorificado. Pai, para que a paz e a alegria retornem, ó Deus amado, aos lares. Deus, faça isso no nome do Senhor. Pai, pessoas desempregadas, abre portas, pessoas com causas na justiça. Senhor, Tu és Deus. E pelo Teu poder a vitória já foi conquistada. Senhor, que essa vitória, Deus, alcance a vida de cada um que está unido nesse tempo de oração. Pai, e coisas extraordinárias sejam operadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus, eu já te dou graças, já te louvo pela bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Para finalizar, só lembrando a nossa agenda do fim de semana. Então, como eu já disse na oração, final de semana do Dia das Mães. Então nós vamos ter atividades voltadas para a família, a oração, palavra, outras coisas mais, para realmente fortalecer a família, essa primeira instituição do Senhor, tão atacada e que precisa ser sempre de novo renovada, precisa sempre de novo ser oxigenada pela ação do Espírito Santo dentro dos lares, dentro das casas. Sábado, a junção livres, jovens, venha, participe, seja abençoado. Domingo pela manhã, culto em homenagem às mães, à família. Domingo à noite, às 19 horas, também culto em homenagem às mães, mas focando a família como um todo. Obrigado por você ter estado conosco. Que Deus abençoe a sua vida e o restante da sua semana. Amém.